Bom dia. O nosso trabalho vai ser sobre uma estação de tratamento de água compacta e de baixo custo. Os componentes do nosso grupo são o Aquécio Oliveira, a Jéssica Samara, eu, João Pedro Freire, o João Cavalcante, o Rodrigo Lima e o Marcelo. Bom, primeiramente eu vou falar sobre uma introdução, falando no geral sobre o que são as estações de tratamento de água. As estações de tratamento de água, elas são sistemas que buscam que uma água de um manancial, seja ele superficial, como açudes, rios, lagos, ou superficiais, como aquíferos, que essa água ela seja tratada para que ela atinja um padrão de potabilidade, sendo adequada para os diversos usos. Sejam eles os usos humanos para beber água, ou outros usos que exigem essa potabilidade, como cozinhar, lavagem de utensílios, roupas e outros usos. Dentro desse padrão de potabilidade, foi estabelecida a portaria número 2.914 de 2011, onde nelas são citados alguns parâmetros que devem ser atingidos para que a água ela seja enquadrada como água potável. Primeiramente, falando sobre os micro-organismos que podem ser danosos à saúde, tem a Escherichia coli, que é um indicativo de contaminação fecal do corpo hídrico, onde deve haver, uma amostra de 100 ml, a ausência dessa bactéria. Outro parâmetro é o pH, que deve se situar na faixa de 6 a 9, e também, dentro dessa portaria, ele cita mais de 60 substâncias químicas que podem ser potencialmente prejudiciais à saúde, onde ela cita faixas onde elas podem se manter. Nessa portaria também cita as cianobactérias, com ênfase nas cianotoxinas, que são as toxinas liberadas por essas bactérias, que são um indicativo de eutrofização do corpo hídrico. No caso, ele cita valores para microcistina e saxitoxinas, que são as toxinas mais conhecidas dessas cianobactérias. Agora eu vou falar um pouco sobre alguns processos unitários envolvidos no tratamento de água pelas ETAs, que são os processos utilizados normalmente nessas estações para que no final a água ela se torne potável para o consumo humano. Esses processos eles dependem primeiramente da qualidade da água do manancial. Se o manancial ele tiver uma qualidade prévia de água, esses processos eles serão reduzidos, não necessariamente precisando de todos os processos que eu vou falar a seguir. Nessa imagem eu vou falar um pouco sobre o tratamento convencional de água. Primeiramente ocorre a captação dessa água bruta por adutoras normalmente, depois ocorre o processo de coagulação, onde ele é realizado através da mistura rápida da água, juntamente com a aplicação de substâncias coagulantes que têm a característica de fazer as minúsculas partículas que estavam, os poluentes da água, eles se aglutinem formando flocos, em que depois eles serão sedimentados ou filtrados. As substâncias que normalmente são utilizadas no processo é o sulfato de alumínio e também o cloreto férrico. Depois ocorre a floculação, onde ocorre a formação de flocos em câmaras floculadoras. Esse processo é realizado normalmente através de uma mistura lenta, que maximiza o potencial dos coagulantes. Depois ocorre a decantação, que é quando os flocos eles depositam no fundo dos decantadores por ação da gravidade, formando assim um lodo, onde esse lodo periodicamente ele é retirado. Depois da decantação, a água ela pode ser classificada como clarificada. Depois ocorre a filtração, onde a água ela passa por uma camada filtrante, normalmente é a filtragem mecânica que ocorre, onde essa filtragem ela pode ser dividida em filtragem lenta, que é indicada para cidades pequenas, onde a água não tiver muita turbidez, ou filtragem rápida, onde obrigatoriamente deve ocorrer a coagulação antes desse processo. Por fim, ocorre o processo de desinfecção, onde há a adição de substâncias desinfetantes na água filtrada para eliminar os micro-organismos patogênicos. Normalmente são utilizados compostos de cloro, também o ozônio, e em alguns casos também é utilizada a radiação ultravioleta. Juntamente com a desinfecção, ocorre a fluoretação, que é a adição de flúor na água, no sentido de prevenir a cárie dentária. Agora, falando um pouco sobre a ETA compacta, que é o objetivo desse estudo, elas também dependem da qualidade do manancial, como as ETAs convencionais. Um diferencial delas é que elas ocupam menores áreas comparadas com as ETAs convencionais,
Assim, elas contêm equipamentos reduzidos, suportando menores vazões e atendendo um número reduzido de pessoas. Atualmente, elas são amplamente empregadas em comunidades rurais, condomínios e alguns empreendimentos. Outro ponto positivo das redes compactas é que não há necessidade de esperar a distribuição de água pelo governo. Bom dia, me chamo Rodrigo e eu, juntamente com a Kécio, vamos falar a respeito de como ocorre o trajeto da água desde onde ela é captada até o local de onde ela vai ser armazenada, certo? Como podemos ver na nossa maquete essa ilustrada e feita no SketchUp, a água ela é captada por meio de uma bomba hidráulica que é acoplada a uma boia, em que a mesma a água é levada pela tubulação diretamente ao clarificador, onde lá serão adicionados cloro, sulfato de alumínio e o polímero, para que aconteçam as reações químicas de pureza e o crescimento de partículas densas. Esses tubos azuis pequenos são os dosadores, onde vai ter o cloro, o sulfato de alumínio e o polímero, e vai ser adicionado no clarificador. Depois que ocorre o processo no clarificador, a água é direcionada para o filtro, onde ocorrerá um processo de filtragem por carvão ativado e areia sílica. É retirada uma amostra para análise em laboratório e, se seguir os padrões de potabilidade, é levada para armazenamento e, consequentemente, a distribuição. Certo? Voltando para o slide, nós vemos o ponto que ficou um pouco pendente, que é o que acontece com o lodo que sobrou ali dentro do clarificador. O lodo que ficou acumulado no clarificador é descarregado para leitos de secagem, que ao invés de ser enviado de volta ao local de captação, como é realizado normalmente. Né? E para que acontece? Isso acontece para que ocorra um processo de reutilização desse lodo. Podemos falar também a respeito da funcionalidade da nossa ETA, né? Ela suporta em torno de uma comunidade rural, abastecida de águas superficiais, em torno de 1.500 habitantes, com um consumo de 150 litros habitante dia, e ela teria uma vazão de 2 litros por segundo. Bom, pessoal, aqui eu vou falar um pouco aqui do projeto executivo da Estação de Tratamento Compacta. Foi elaborado no AutoCAD 3D Civil 2017, certo? Aqui é um esquema longitudinal de como seria com todos os componentes da estação compacta, certo? Desde a captação até o destino final aqui, filtragem passando pelo clarificador, filtragem e o tanque de secagem, certo? Eu tenho mais uma plantazinha de elevação e a gente pode observar que ela é bem pequena, apesar de estar sem escala. Eu tenho algumas cotinhas aqui e ela se torna, o equipamento fica em torno de menos de 30 metros quadrados, acima de uma base de concreto. E como a gente pode ver, também tem algumas plantas aqui, umas vistas superior, frontal. É um projeto bem simples, certo? Bem fácil de fácil manutenção. A gente pode ver aqui a entrada de água bruta, a saída do lodo e a saída da água potável, certo? Também temos aqui em vez de voltar o lodo para o corpo receptor, ela vai para esse tanque de secagem, certo? E o funcionamento do clarificador, o João Cavalcante vai explicar agora. Agora eu vou apresentar a etapa principal no tratamento da nossa ETA, o módulo de clarificação. A nossa ETA tem sua área grandemente reduzida devido à unificação de 3 operações unitárias em um único módulo, sendo elas a coagulação, floculação e decantação. Todos esses 3 processos acontecerão todos dentro deste módulo de clarificação. A entrada de água no clarificador se dá pela parte inferior, em 1. Aqui ocorre a neutralização das partículas que entram em contato com o coagulante. Essa região demanda de forte agitação para que ocorra justamente esse contato entre os poluentes e o coagulante. Essa agitação, por sua vez, se dá por um agitador de turbina no centro da unidade, mostrado em 2. Um impulsor de recirculação, mostrado em 3, conduz a água para a parte superior do compartimento de floculação,
onde o gradiente hidráulico reduzido propicia a aglutinação das partículas, tornando elas mais densas e facilitando o processo de decantação na próxima unidade. Essa tomada de água vai se dar pela tampa superior do floculador. Ela vai alimentar o compartimento de sedimentação em 4, em fluxo descendente. Parte do lodo decantará e retornará à entrada do clarificador, mantendo uma manta de lodo ativada. A outra parte do lodo é recolhida em um tanque que propiciará o adensamento do lodo e será retirado o excesso de lodo do sistema de recirculação. Esse lodo terá um posterior processamento para os devidos fins. Bem, bom dia, gente. Como foi falado, o diferencial da nossa ETA compacta seria o reuso do lodo, certo? Como a gente sabe, é muito comum o descarte desse lodo em corpos hídricos, e mesmo que as operadoras das ETAs saibam que essa ação ela é prejudicial à água em relação a assoreamento e deteriorização. Mas existem algumas aplicações para o uso desse material, que são ambientalmente sustentáveis, que seria a fabricação de cimento, cerâmica, disposição no solo, cultivo de grama comercial, fabricação de tijolos, o solo comercial, compostagem e as plantações de cítricos. Quando a gente emprega o uso desse lodo no ramo agroindustrial, a gente obtém uma receita com esse repasse. E dessa forma a gente contribui com o meio ambiente, retardando o descarte desse lodo, né? Queria só fazer uma observação em relação à disposição em áreas degradadas e na construção civil. Nas áreas degradadas, ele é uma alternativa muito viável, porque o teor de macronutrientes deles é elevado e o pH do solo é muito bom também, ele ajuda no pH do solo. Mas para isso é necessário que ele esteja associado a uma matéria orgânica, como o esterco bovino ou um composto de serragem. Na construção civil, como mostra a imagem, a fabricação desse tijolo, ele também pode ser usado na composição de argila e xistos, onde essa utilização vai diminuir a extração de rochas, aumentando a vida útil das jazidas naturais, né? Além de diminuir a temperatura na queima, devido à fração orgânica que esse lodo contém. Aí é um gráfico que mostra como o lodo vem sendo empregado no Brasil. É um gráfico de 2010, o mais recente, dado pelo IBGE. Ele mostra que a maior parte do lodo ele ainda é descartado nos rios. Eu vou falar um pouco como é feito esse tratamento do lodo. Ele passará por 4 processos: adensamento, desaguamento, estabilização e higienização. O primeiro processo, o adensamento, reduz o volume do lodo e aumenta a concentração de sólidos, tornando mais propenso à desidratação. O desaguamento também reduz o volume do lodo, mas faz isso por meio da remoção da água. Já a estabilização tem como intuito diminuir a quantidade de patógenos, eliminar os maus odores, inibir, reduzir ou eliminar o potencial de putrefação do lodo. A higienização tem como finalidade assegurar um nível de patogenicidade do lodo de forma que, quando ele for disposto nos solos, não vai representar um risco nem para a população nem para o meio ambiente, garantindo também que o lodo esteja pronto para ser transportado após a conclusão dessa etapa. A caleação é uma forma de ser feita a higienização com duração de 30 e 60 dias e consiste em misturar cal virgem em concentração que vai depender do peso seco do lodo, de modo que promova o aumento do pH em uma reação exotérmica que acelera o processo de evaporação e que inativa cerca de 90% dos organismos ou patógenos. Nossa ETA, então, apresentou um projeto que apresenta economia na construção, operação e manutenção de todo o sistema, já que ela reduz 2 grandes módulos de operação. Ela se mostrou uma ótima alternativa para pequenas comunidades rurais, como uma solução individual para essas comunidades, devido à dificuldade de atendê-las, e possui uma capacidade para tratamento que pode chegar de 2 a 5 litros por segundo com essa conformação apresentada.
Obrigado e bom dia.